Olá pessoal, boa noite alunos, boa noite tutores, sejam bem-vindos à nossa segunda teleaula da disciplina de Ensino de Ciências e Saúde Infantil. Como vocês estão vendo ali, hoje então é a nossa segunda teleaula e o assunto, o tema da nossa aula hoje, os conteúdos de ensino e aprendizagem. Então, lembrando um pouquinho do que nós fizemos até agora, né? Então, a primeira aula tratamos sobre a necessidade, a importância, falamos bastante sobre isso, do ensino de ciências para os anos iniciais. Inclusive, esse foi, né, um dos tópicos lá que nós discutimos no fórum. Como é que o ensino de ciências, como é que a educação científica nesta fase de escolaridade contribui para a formação dos nossos alunos? Então, isso comentamos na nossa primeira teleaula. Falamos também sobre as diferenças entre conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. E aproveitando o conhecimento cotidiano, conversamos um pouco sobre os conhecimentos prévios, né, muitas vezes concepções alternativas, que esses alunos trazem para a situação de ensino-aprendizagem. Então, sabemos que esses alunos já vêm com conhecimentos construídos, tá certo? Então, comentamos um pouquinho sobre também, né, as características dessas concepções. E daí comentamos também sobre a elaboração de conceito científico, né, pelos alunos, na visão, por exemplo, de Vygotsky e Piaget. Tratamos mais ali da questão de Vygotsky porque ele enfatiza mais a formação de conceitos, a elaboração de conceitos científicos, né, nessa fase de escolaridade. E se vocês quiserem procurar isso com mais, né, avançar um pouco mais, busquem o livro do Vygotsky, Pensamento e Linguagem, que vocês têm ali toda a fundamentação teórica com base na teoria dele sobre a elaboração de conceitos, a aprendizagem desses conceitos pelas crianças nessa fase aí de escolaridade, tá certo? Falamos também do histórico do ensino de ciências, né? Então aí ao longo das décadas, como é que foi se desenvolvendo essa área de estudo que a gente tem hoje, né? Que é a área aí de ensino, que é a área de educação científica aí voltada ao ensino, tá certo? E também finalizamos a nossa teleaula apresentando para vocês as modalidades didáticas, né? As modalidades didáticas são as diferentes maneiras que um professor pode abordar um determinado conteúdo. Inclusive, sobre as modalidades didáticas, vocês se lembram que eu pedi para a aula de hoje, para vocês fazerem lá no chat atividade, vocês vão ter um texto pequeno para ler, né? Mas depois disso, vocês vão fazer uma prática. Então, eu pedi para vocês trazerem, por exemplo, o papel laminado, né? Por grupo, ali mais ou menos umas 4 folhas, de 20 por 25 centímetros mais ou menos, e pedir também bacia e moeda. Bacia de tamanho médio, né, só para vocês fazerem uma atividade, e vai precisar de água, né, para fazer aí essa atividade que vocês vão fazer, que é com base nas modalidades didáticas que vocês viram lá na aula passada, ok? Bom, a aula de hoje, ela vai também tratar aí da parte do ensino de ciências, vai falar, né, nós vamos aqui comentar sobre os conteúdos então. Então a aula passada foi mais uma fundamentação, hoje nós vamos falar dos conteúdos dentro, né, aí na visão de alguns documentos de ensino. E a aula que vem, que é a nossa terceira aula, aí sim, a terceira aula, ela é direcionada para a saúde infantil, tá certo? Inclusive a terceira aula, vocês têm também a atividade do chat, que são vários estudos de caso sobre situações que ocorrem no cotidiano da escola. E aí eu peço, então, como nós teremos o feriado do dia 15, né, que é o dia do professor, então, naquele dia, né, a atividade do chat, ela vai ser postada no fórum, como também deveria ter sido a atividade da aula passada, né, postada no fórum. Por quê? Porque vocês tiveram a prova da professora Sandra. Então, hoje é o dia que vocês têm realmente aí a minha aula, que vocês vão ter lá o chat, e, portanto, vamos fazer aí a prática, ok? Muito bem, pessoal.
Eu vou então colocar para vocês primeiro uma abordagem bem geral dos conteúdos, que é bastante utilizada na educação científica, e essa abordagem, ela tem base lá nos PCNs ainda, ok? Então, mas os PCNs já estão desatualizados. Sim, eles estão, a gente sabe que já foram elaborados, né, em 1997, 98, tivemos aí algumas, né, depois no ensino médio, tivemos aí versões de 2006, versões de 2002, mas, enfim, hoje a gente tem documentos mais atuais, as diretrizes curriculares, né? A construção aí que vocês estão vendo da Base Nacional Comum. Então, nós temos aí outros documentos que dão mais ênfase, né? Para essa questão aí dos conteúdos também, né? De como abordar, não necessariamente de pontuar conteúdos, tá? Mas vamos, então, aqui tratar primeiro de uma abordagem mais geral. Então, vamos ver um pouquinho o que a gente vai tratar aqui. Veja. Esse César Coll, ele diz assim, as disciplinas, elas não podem tratar os conteúdos apenas com base em conceitos. Isso aqui, gente, é bastante utilizado na educação científica por causa da maneira de construção do conhecimento na ciência. Porque a gente não usa só conceitos, a ciência precisa de procedimentos, que nós vamos tratar disso na nossa aula. Porém, quando nós pensamos nas questões de ensino, isso tudo deve levar a atitudes, que é o que a gente vai tratar também né, na sequência. Muito bem. Os conteúdos, eles são divididos, portanto, em fatuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Vocês estão vendo aqui o termo factuais, porque isso aqui vem lá do espanhol, né? Então, do português mesmo, de Portugal. Então, factuais. Veja, o que é fact, né? O que é um conteúdo factual, vamos dizer assim? São fatos, localização, fenômenos concretos, datas, nome de cientistas, a nomenclatura científica. Então, se você pegar, por exemplo, o ensino de muitas das coisas que nós tratamos com os alunos ali, né, muito do que nós tratamos com eles, refere-se a fatos. Por exemplo, quando que determinada descoberta aconteceu, qual é o nome de determinado cientista, qual é a data que ocorreu tal fenômeno, coisas desse tipo, né? Então, dentro da ciência, nós temos isso também, a própria nomenclatura científica também, né? Então, são fatos que nós temos. Se você pegar, por exemplo, a geografia, nós temos lá nome de países, nome de cidades, continentes, nomes de rios. Então, veja, isso tudo é fato, né? Então, eles são importantes no ensino? Claro que são. A gente sabe que precisa aprender. O que acontece é que esse pesquisador, né, e essa abordagem na educação científica chama atenção para um detalhe de que o ensino ele não pode se pautar só em fatos e conceitos. Então, por isso a necessidade de envolver também os procedimentos e as atitudes, né, que é o que nós vamos continuar aí no decorrer da nossa aula. Então, vamos continuar. Os conceitos, olha, o conceito ele é um conjunto de fatos e objetos com características comuns. Então, quando eu digo assim, ó, mamífero é um conceito. Por quê? Porque para eu entender mamífero, é diferente de entender, por exemplo, um nome de uma pessoa, uma data. Por quê? Mamífero, assim como ave, assim como raiz, assim como caule, assim como flor, que vocês estão vendo ali, polinização, o que acontece? Ali nós temos um conjunto de características que faz com que ele seja um mamífero. Então, eu consigo diferenciar um mamífero de um réptil, de uma ave, ou eu consigo diferenciar a flor, por exemplo, do caule, da semente, do fruto. Por quê? Porque eles têm certas características que são comuns só a eles. Então, é por isso que a gente tem aí diferenças, né, nessas duas situações. Outro aspecto importante que a gente tem que considerar aqui é o que a gente chama de proposições conceituais. Olha que não é preposição, tá? É proposição. A proposição, as proposições são relações entre conceitos. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, ó, alguns insetos
polinizam flores ou fazem a polinização de flores. Então, aqui eu tenho o que é inseto. Eu preciso entender qual é o conceito de inseto. O inseto, o que ele tem, que ele precisa ser considerado inseto? Bom, o que é polinização? Qual é o conceito de polinização? O que é isso? Né? E aqui flores, por exemplo, a questão das flores também. Como é que eu diferencio? Então, como é que eu identifico uma flor? Então, é nesse sentido, tá? Quando eu tenho essa relação entre esses conceitos, então a gente tem o que se chama de proposições conceituais, tá? Então, são relações entre esses conceitos. E aí, será que há diferença em como aprender o fato e o conceito, assim como aprender procedimento e aprender atitude? Existe diferença sim. Então vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos agora. Bom, aprendizagem de fato é aprendizagem por memorização. Então, se eu vou aprender a localização, se eu vou aprender um nome, se eu vou aprender o nome de um osso, o nome de um determinado órgão, veja, ele tem que ser aprendido por memorização. Então, nesse caso, o que os professores fazem, né? Inclusive, pessoas aí que vão fazer vestibular, cursos preparatórios para vestibulares, faz muito isso. Então, faz lá musiquinha, paródia, sei lá, acróstico, tem lá algumas coisas para ajudar, rimas, né? Então, existe algumas técnicas, vamos dizer assim, né, para lembrar essas coisas aqui. Então, para ajudar a memorizar os fatos, tá? Então, veja que a nossa memória, ela é fundamental para aprendizagem, com certeza. Então, quando a gente fala, mas eu não posso ter uma aprendizagem memorística. Olha, a gente quer que aprenda com significado. O que a gente não quer é que tudo seja aprendido de uma maneira memorística, porque também não dá para aprender tudo assim. Então, para muitas coisas, você tem que atribuir significados. Agora, nesse caso, para ajudar a lembrar essas coisas, é memorístico. Então, o que não pode também é o professor desenvolver a disciplina só com essa perspectiva, né, de memorização de fatos. Isso também é o que a gente não deseja para o ensino, tá? Por isso que esses pesquisadores colocam o conteúdo de uma maneira que possam envolver outros aspectos, né, que é lá conceitos, procedimentos, enfim, tá? Bom, continuando, vamos pensar na aprendizagem de conceitos. Bom, no caso da aprendizagem de conceitos, aqui foi a aprendizagem de fatos, ok. Então, para a aprendizagem de fatos, vamos lembrar sempre, né, que nós temos aqui maneiras que nós precisamos para facilitar a memorização. No caso da aprendizagem de conceitos, veja, o que o professor poderá propor? Realizar atividades para promover reflexão dos alunos. Se vocês pegarem o livro Pensamento e Linguagem do Vygotsky, vocês vão ver muito isso aqui. Aprendizagem de conceitos precisa ter reflexão, precisa entender o significado daquele conceito, precisa entender, precisa abstrair aquelas características que são essenciais daquele conceito. Então, realizar atividades para que no caso aí, para promover a reflexão sobre os conceitos, para que se conscientizem do que pensam sobre determinado assunto. Isso aqui é muito legal, sabe? O aluno ir aprendendo a entender o que ele pensa, isso se chama metacognição. Porém, nós sabemos que nessa fase em que eles estão, isso não é tão fácil de acontecer, né? Porque geralmente isso ocorre mais para frente na adolescência, né? Porém, eles aprendem a pensar, aprendem a refletir sobre essas características que consideram aquele conceito. Comparar suas ideias prévias com as científicas, né? Então, veja, as ideias dos alunos com as ideias científicas e promover, portanto, o conflito cognitivo. Isso aqui nós falamos na aula passada, né? Então, o que era o conflito cognitivo? Promover situações em que que você faça o aluno pensar a respeito e que ele comece a pensar que
aquela maneira que ele pensa, que ele entende aquilo, não é coerente. Lembra que a gente falou aqui do conceito, né, nós falamos aqui de alguns animais, né? Então, de baleia, falamos de morcego, né? Porque eles chegam para nós tendo a ideia de que a baleia é um peixe. Mas qual é o conceito de peixe? Qual é o conceito, por exemplo, de mamífero, né? Então, aí no caso, e qual é o conceito de ave, quando você quer diferenciar, por exemplo, do morcego? Então, só ele é porque voa, simplesmente porque voa, quais outros atributos precisa ter? Então, são essas características que ele tem que aprender para aprender determinado conceito. Então veja que isso é refletido. Isso não adianta ser memorístico puramente, tá certo? Voltando ainda lá, nós temos para aprender conceito, o que o professor pode dispor, né? O que ele pode utilizar, por exemplo, nas suas aulas? Olha, um texto escrito é interessante? Sim. Através de um texto, desde que ele seja discutido, desde que ele proporcione momentos, né, para o aluno pensar. Então, nesse caso, o texto escrito é uma boa opção. Uma explicação oral, perfeito, né? Então, a aprendizagem por recepção, não repetição, recepção, ela é importante nesses aspectos aqui. Então, você aprende por meio de texto escrito, por meio de uma explicação oral, tudo isso aqui é válido na aprendizagem de conceitos, tá? Agora, isso aqui, sem dúvida, é básico dentro das ciências naturais, que são as atividades de demonstração e de experimentação. E aqui eu coloquei para vocês também atividades para investigar. Lembra aquilo que a gente comentou na aula passada? Dar sempre um problema para o aluno resolver, né? Então, por exemplo, partir de problemas. Então, lembra que eu apresentei para vocês a aula passada? Aquela clássica atividade que os professores gostam de fazer sobre a germinação. Mas veja, aquilo é uma atividade de experimentação e não é uma experiência, né? Isso aqui é bastante interessante. Não é só uma experiência que você traz, é algo que você está fazendo na disciplina. Então, é uma experimentação, tá? Então, isso aqui, né, demonstração, experimentação, são atividades que precisa partir de um problema. Então, não é simplesmente chegar lá e fazer, olha, deixa o feijão aqui, vamos ver o que acontece. Não, vocês viram que nós propusemos aí algo diferente, né? Por exemplo, vamos ver então que condição que esse feijão germina melhor? Tá, então vamos colocar um na geladeira e um fora da geladeira? Vamos ver se a temperatura interfere? Vamos ver se a luz interfere? Então, para ele ter noção já, até mesmo dos procedimentos que se utilizam em ciência, tá certo? Então, nesse caso é problematizar as atividades. E a partir daí eu posso desenvolver uma investigação. Como que eu desenvolvo isso? Tem que partir de um problema. A partir disso o aluno vai dar as suas hipóteses, ele vai fazer um registro, ele vai acompanhar, ele vai fazer depois uma pesquisa, ele pode fazer isso, né, em textos, na internet, para ver se a hipótese dele estava correta, para confrontar aquilo que ele observou com o conhecimento que ele vai pesquisar ali, tá certo? Com as informações, enfim, que ele tem ali à sua disposição. Para quê? Para ele concluir a atividade. Então, isso são atividades que nós chamamos que levam o aluno a fazer uma investigação, ok? Então, o conceito tem uma diferença na aprendizagem do que os fatos. Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo para vocês. Todos os nomes que a gente se refere à classe dos vertebrados, eles são conceitos. Então, como eu já coloquei ali, todos eles são conceitos. Mamíferos, aves, répteis e tal. Fotossíntese. Existe um conceito do que é fotossíntese, existe um conceito do que é respiração. O que nós sabemos, porém, é que isso aqui, para os nossos alunos, é um nó, né? É um nó. Por quê? Porque eles têm dificuldade de entender. Então, eles entendem, por exemplo, e isso aqui eu já falei para vocês que não é só para os nossos pequenos, mas também até no ensino médio a gente vê isso, eles entendem a fotossíntese como a respiração da planta, né? Enfim, são conceitos diferentes, eles se complementam, né? Mas não é a mesma coisa. Órgãos vegetais, raiz, caule, folha, flor, fruto, tudo isso aqui. Qual é o conceito de fruto
que tem que ter para ser fruto? O que tem que ter para ser a semente? Qual é a diferença entre esses dois? Então, raiz e caule, vocês vão ver hoje numa atividade que eu vou passar para vocês. Existe um conceito de raiz, existe um conceito de caule. Então, isso aqui o aluno vai aprendendo, né? Não é tudo de uma vez. Então, essa abstração, essa aprendizagem, ela não se dá de imediato, muitas vezes, naquele ano de escolaridade, né? Lembra que atrás disso, que o aluno já vem, né? O aluno já traz, tem todo um quadro conceitual aí que vem atrás, tem todo um aparato aí, vamos dizer assim, de concepções, inclusive alternativas. E por que a gente fala alternativas? Porque elas são diferentes do que a ciência propõe. Então, diferentes do conhecimento científico, por isso alternativas, ok? Então, tudo isso vai interferir na sua aprendizagem, tá? Continuando. O que são procedimentos? Olha, o procedimento é o saber fazer, é a execução de certas ações. E por que isso é muito bem-vindo na ciência? Por causa dos processos, né, que nós temos para fazer isso aqui. Então, veja, ensinar somente conceitos e fatos não é uma maneira eficiente, não vou nem usar o termo eficiente, vamos dizer assim, satisfatória, né, de aprender ciência. Por quê? Porque desenvolver a observação é importante. Então, na ciência, os cientistas vão pensar assim, o que eles fazem? Eles observam? Sim, é uma capacidade. Eles comparam? Precisa aprender a comparar. A ciência tem uma classificação. Descrever é uma habilidade? É um conteúdo de procedimento que se aprende? Também. Anotar dados, quando se faz uma investigação, quando se faz uma atividade, por exemplo, de experimentação. Depois, interpretar. Isso aqui é importante? Com certeza. Desenhar é importante? Também, com certeza. Então, tudo isso aqui são procedimentos que são aprendidos, né? E o ensino, ele pode levar o aluno a aprender esses procedimentos, né? O ensino desta disciplina, ok? Muito bem, continuando ainda. O que precisa ter para aprender procedimentos? Para aprender fato, precisa memorizar, né? Para aprender conceito, precisa abstrair as características principais do que sejam os conceitos, ok? Então, veja, visando a aprendizagem de procedimentos, o professor poderá utilizar atividades práticas, né? Quando essas atividades são bem conduzidas, elas proporcionam o desenvolvimento dessas habilidades. Então, o ensino de ciências nos anos iniciais não deve ter como objetivo somente aprender conceitos, mas também precisa aprender a fazer alguma coisa e precisa aprender atitudes. Vocês vão ver que atitude é diferente do que nós achamos que é atitude, tá? Depois vocês vão ver ali na aprendizagem de atitudes. Então, aqui é o saber fazer. Então, não é o manuseio. Aqui nós não estamos falando em habilidades, em procedimentos de manuseio apenas das aulas, né? Das aulas de experimentação ou de demonstração. Não é isso. Aqui são aprender procedimentos que são próprios da ciência, como aqueles que eu coloquei ali para vocês, ok? Muito bem, continuando então, aqui eu coloquei para vocês atividades como terrário, que eu trouxe para vocês na aula passada, observação de insetos, utilização de lupa. E aí, pessoal, como vocês, eu tratei com vocês a questão na aula passada da experimentação, nós podemos fazer uma prática com eles que proporciona a observação. Isso aqui que vocês estão vendo é feijão. Tá? Então, aqui vocês têm um feijãozinho fechadinho, como vocês estão vendo. Deixa eu só melhorar aqui para você. Vou colocar mais pertinho aqui para você ver. Então, aqui nós temos um feijãozinho, tá? Fechadinho, como vocês estão vendo aí. Aí, gente, para eles aprenderem o manuseio, por exemplo, de uma lupa, nós podemos fazer assim. Pega esse feijão, deixa ele mais ou menos 1 hora dentro da água, até um pouquinho mais, e você abre ele. Então, quando você abre ele, pode abrir com a mão mesmo, tá? Assim mesmo. Aí, o que a gente vê? Que aqui dentro tem essa pecinha aqui, ó. Ele tem uma partezinha aqui dentro, ó. Que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui, gente, isso aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui, isso é
o que a gente chama de embriãozinho da semente. Então, é esse embriãozinho aqui que vai dar origem à futura plantinha da semente. E eles podem aprender a olhar isso aqui com lupa. Olha que legal. Então, se eles aproximam, o que acontece? Se distancia, o que vai acontecer? Então, é uma maneira de aprender também manuseio. Então, utilização. Olha, agora dá para ver muito bem ali, né? Vocês estão vendo ali bem ali o embriãozinho da semente. Então, é bem interessante de fazer com eles. Por quê, né? Depois que você mostrou, depois que eles fizeram a atividade lá da germinação, faz essa atividade aqui para ver o que é que tem dentro da semente que leva, né, a essa germinação. Enfim, utilização de microscópio, binóculo, então essas coisas são importantes para aprender também o manuseio, mas não é só isso que a gente quer, né? Nós queremos também aprender outros procedimentos. No caso do terrário, por exemplo, eles podem observar o desenvolvimento da planta, então registrar como é que está a planta todo dia, então faz um registro dela, faz um registro se tem água ali, né, na parede do vidro, se fica tudo, eles usam o termo suado, né, na parede do vidro, mas é uma água que condensou ali. Então, existe água líquida, essa água está condensada na parede do vidro, pede para eles anotarem, faz um registro. Então, se eles não sabem, faz uma tabelinha você, para eles, marca lá a data, pede para eles, né, não precisa fazer todo dia também, pode fazer a cada 2, 3 dias, você estabelece e pede para eles irem registrando o dia que foi visto, né? E aí, anota o que está sendo visto. Então, isso também é um procedimento interessante para aprender dentro da ciência, ok? Bom, continuando, nós vamos ver então, só um minutinho, o que são conteúdos de atitude. Então, vocês aprenderam lá, fatos, conceitos, procedimentos, agora vamos lá nos conteúdos atitudinais. O que é um conteúdo atitudinal? Gente, não é a atitude que a gente pensa de proceder, de fazer alguma coisa. Isso aqui refere-se a você atribuir valor. É aquela famosa conscientização, sensibilização, né? Então, refere-se a valores, sentimentos, normas, tudo isso aqui são atitudes. Então, o que é que pode ajudar? Então, por exemplo, participação de tarefas da escola entre grupos é interessante porque eles vão aprender o respeito, eles vão aprender a cooperação, enfim. Então, quando você dá uma aula, por exemplo, de educação ambiental, o que você pretende? Não é aula de educação ambiental, né? Vamos pensar assim, você está desenvolvendo lá uma atividade que tem uma proposta de educação ambiental, né? Você não pretende que ele aprenda, por exemplo, só a elaborar uma cadeia alimentar, montar uma sequência. Mas ali a gente tem conceitos, procedimentos de como fazer e nós temos atitudes. Então, neste conteúdo, por exemplo, eu posso levar o meu aluno a valorizar a importância de cada ser vivo na natureza, entender que cada um tem um papel, cada um tem uma função. Se eu estou tratando, por exemplo, de questões que envolvem a sexualidade, não adianta só ficar falando, por exemplo, dos órgãos genitais, o masculino, o feminino, se eu não levá-los também a entender a importância de valorizar o corpo. Então, é nesse valorizar o colega, né? Valorizar as diferenças que existem entre gêneros. Tudo isso aí é importante. Então, essa conscientização, essa valorização é parte do que nós chamamos de conteúdos de atitudes, ok? Muito bem, continuando, aqui, o que é importante para aprender atitudes? Ó, primeiro, situações polêmicas, né, que tem ali na comunidade ou que está acontecendo em determinado momento na sociedade. Partir da realidade dos alunos também, né? Lembrar que isso aqui não pode ficar só na realidade, tem que ir além também, né? Depois, promover debates e reflexões. Então, aprender aqui não é o aprender a fazer, né? Aqui é o aprender a desenvolver conscientização, tá? Então, valores. Então, nesse caso, é o que nós chamamos de reflexão. Muito bem, pessoal. Na sequência agora, eu vou apresentar para vocês um vídeo, tá? Esse vídeo, eu quero que você observe nele, né, no vídeo, essas características, esses conteúdos que eu comentei com vocês aqui, que eu apresentei, ok? Vamos ao vídeo. Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha,
vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias, e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Lava, 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 um orelho, outro orelho, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, a bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Ainda não acabou não, vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de fachar. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, agora acabou. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Mão, lava outra, mão, lava uma. Mão, lava outra, mão, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma. Lava outra, mão, lava uma. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Muito bem, pessoal. Então agora, em função desse vídeo que vocês viram aí, vocês vão então, eu vou dar uma paradinha aqui para vocês fazerem esta atividade. Vamos ver então, ó. Vocês vão fazer o seguinte,
elaborar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais com base no vídeo. Você pode pegar um aspecto também que foi comentado ali. Então, falou da higiene, então você pode elaborar esses 3 conteúdos para higiene, ou para alimentação, ou para exercício físico. Então, da maneira como vocês procederem aí, né? Vamos ver aí também, o importante nesse caso é que tenham esses conteúdos ali bem pontuados, ok? Então, tá bom, um minutinho para vocês fazerem e nós já retornamos.
Olá, pessoal, então vamos retomar? Então, olha lá, vamos ver o que vocês colocaram aí sobre conceitos, procedimentos e atitudes lá do vídeo, ó. Conceituais, aprender a conhecer. Procedimentais, aprender a fazer. Atitudinais, aprender a viver em grupo. Ok, porém isso era importante, né, que tivesse relacionado com o vídeo, ok? Então, em que momentos do vídeo apresentou esses aspectos aí que vocês colocaram, tá? Realmente, é isso mesmo, mas porém, faltou um pouquinho de relação com o vídeo. Os alunos lá de Salvador colocaram conceitual, reconhecer a boa alimentação, identificar os diversos tipos de higiene, diferenciar e reconhecer os modos de higiene para prevenir doenças. Bom, então aí refere-se a vírus e bactérias, por exemplo, refere-se tudo isso aí a conceito. Agora vamos ver os procedimentos. Hábitos, praticar hábitos de higiene, né? Higiene pessoal, higiene dos alimentos, com o ambiente. Então, lavar a mão, lavar verdura, escovar dente, tudo isso é também procedimento, tá? E atitudinal, reconhecer a importância da higiene bucal. Quando você fala em reconhecer, nós estamos pensando aí na questão de valores. Então, que valor é importante, é a importância que se atribui a isso, tá? Barra do Mendes, lá da Bahia, os alunos colocam assim, ó, higiene, conceituais, a importância da higiene corporal na nossa saúde, procedimental, escovar os dentes, tomar banho adequadamente. Deixa eu ver o que mais, vamos ver, atitudinais, conhecer e valorizar o seu corpo. Então, são situações de valorização, né, como a gente já comentou. Mais alguma coisa? Ah, tá, os alunos de João Pessoa colocam, faltou os conceituais, né? Vocês colocaram pelos procedimentais, dividir os grupos, realizar uma pesquisa sobre os alimentos que se encaixam na pirâmide alimentar. Vocês falaram aí mais com relação à atividade, né? A atividade que leva à aprendizagem de determinado procedimento. Tá, pode ser também, ela está relacionada ao vídeo de alguma maneira quando você tratou lá da questão dos alimentos, né? Enfim, gente, o que é importante disso aí? Lá no ensino, a gente precisa aprender a relacionar esses conteúdos com o que está posto ali no livro didático, no nosso planejamento. Então, é isso que a gente pretende. Vai ter coisa que é muito difícil? Sim, tem conteúdos que são muito conceituais, né? Que às vezes não tem tanta relação com o fazer. Mas nos anos iniciais, a maioria tem sim, tá? A maioria tem essa relação entre o fazer e a atitude, ok? Muito bem, gente. Continuando então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre... Lembra que nós estamos estudando aqui os conteúdos, né? Eu vou apresentar para vocês agora os conteúdos de ensino e aprendizagem dentro de uma proposta que são os parâmetros curriculares nacionais para ciências naturais. Bom, como eu disse para vocês, muitos, né, questionam, mas o PCN está desatualizado. Sim, mas o PCN, gente, ele ainda é base para alguns estados, né? E como aqui, por exemplo, aqui no Paraná a gente não utiliza mais, nós temos as nossas DCEs, Diretrizes Curriculares Estaduais, né? Mas muitos estados ainda fazem as suas propostas pedagógicas em cima desses parâmetros. Então é importante que vocês conheçam, até porque são documentos nacionais e muitas vezes entra em concursos, né, em provas, então é importante conhecer. Nesse caso, todos os conteúdos, eles são divididos em grandes blocos. Por exemplo, um que se chama Vida e Ambiente, um que se chama Ser Humano e Saúde, recursos tecnológicos para trabalhar a questão da ciência e tecnologia e suas relações na sociedade, e o Terra e Universo. Esse aqui, Terra e Universo, ele não é tão direcionado para os alunos dos anos iniciais, normalmente a partir do 6º ano, ok? Bom, nós vamos tratar então de ciências no 1º ao 3º ano. Então, o que é que esses alunos normalmente aprendem nessa fase de idade, né? O que é esperado para eles nessa fase de idade? Bom, quando nós tratamos do eixo ambiente, eles vão aprender sobre os componentes do meio. Então, os componentes bióticos, eles vão aprender sobre seres vivos, né? Sobre os componentes abióticos, que são aqueles que não têm vida. Então, o que é isso? Então, eles vão aprender sobre os animais e plantas? Sim, são componentes bióticos do meio. Mas eles também aprendem sobre água, eles aprendem algumas coisas sobre o ar, eles aprendem algumas atividades
atividades sobre o solo, né, que se reportam a esse assunto. Então, na verdade, eles aprendem isso aqui, não só os componentes, mas eles aprendem também as interações entre esses componentes. E aqui a gente já está com algumas ideias pensando lá na educação ambiental, né, quando a gente trata, por exemplo, dessas interações que acontecem nesse meio. Lá no eixo, no bloco de conteúdo Corpo Humano e Saúde, o que eles vão aprender? Conhecer partes do corpo é necessário. Então, ver as partes do corpo, a finalidade dos órgãos, né? Estudar aí os sistemas do corpo humano, ver a integração que existe entre eles, as fases do desenvolvimento humano. Aqui também, tudo que é relacionado com a questão, por exemplo, de saúde, então, higiene do corpo, higiene dos alimentos. Então aqui também o que se trata aí na questão da alimentação, entender que muitos desses alimentos estão relacionados com o ambiente. Por exemplo, esses alimentos vêm da terra, né, agricultura, enfim, recursos tecnológicos. Então, produtos que são industrializados que a gente tem no nosso dia a dia. Quais esses alimentos, então, são industrializados, né, que nós consumimos? Como é que isso chega até nós? Os processos de transformação, de uma maneira geral, que vêm, né, dessas transformações. Então, aqui, tudo que envolve a tecnologia, então conservação de alimentos, recursos tecnológicos que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, vai estudar alguma coisa referente à doença, né, por exemplo, alguma determinada enfermidade, o que nós temos para tratar essa doença? Então, que recursos tecnológicos existem? O que tem de vacina para isso? São recursos tecnológicos, de biotecnologia, né? Não é para tratar, para prevenir a vacina, né? Enfim, então tá lá falando sobre gripe, né? Que nós tivemos aqui muitos casos aqui o mês passado, né? 2 meses atrás. O que tem para prevenção? Existe vacina? Existe o quê? Então, coisas desse tipo. Então, relacionar a tecnologia com o nosso conteúdo. Então, está tratando lá, por exemplo, sobre sexualidade, está falando, por exemplo, de gravidez. O que tem para detectar a gravidez? Então, exames de ultrassom, né? Ou ainda, a gente tem, por exemplo, lá testes de gravidez. Está tratando, por exemplo, sobre o esqueleto humano, está estudando sobre os ossos. Olha, o que tem para a gente visualizar os ossos? Então, os exames de raio-x, de repente até trazer um exame de raio-x para eles verem. Então, isso tudo são recursos tecnológicos que interferem na nossa vida, que estão ali no nosso dia a dia. E é essa a proposta para esse ensino. Então, como é que essa tecnologia vem para a nossa vida? Isso tudo é saudável? Isso tudo é positivo? Será que raio-x tem algum problema? Né? Traz alguma implicação para a saúde das pessoas? Por que as mulheres grávidas não podem fazer raio-x? Coisas desse tipo. Então, tratar essa interação. Então, não é só, hoje eu vou dar aula de recursos tecnológicos. Não é essa a proposta. É dentro de um determinado conteúdo, né, que você está tratando lá, por exemplo, sobre plantas, partes das plantas, tentar envolver isso com a saúde, tentar envolver isso com o ambiente, em algum aspecto com os recursos tecnológicos, por exemplo, tá? Então, é nesse sentido que a gente pensa aí essa relação entre os blocos, tá certo? Muito bem, continuando. Procedimentos que eles aprendem: observação, comparação, organização e registro de informações. Por meio de texto, ainda às vezes é difícil. Então, o que a gente pede? Por exemplo, estão fazendo a atividade do terrário, você faz o quadro para eles acompanharem, né? Se eles quiserem fazer desenho, é um bom registro. Textos, às vezes, eles tiverem dificuldade, então podem colocar palavras para ir aprendendo a elaboração desses textos, né? E o que nós queremos também, que eles desenvolvam comportamentos favoráveis à vida e ao ambiente. Então, tudo isso é esperado dentro dessa primeira fase, que a gente considera aí, por exemplo, do 1º ao 3º ano, tá? Bom, aqui
Aqui, gente, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de atividades que a gente pode usar no primeiro ano. Então, aqui, ó, eu coloquei assim, como eles gostam muito de trabalhar os animais, eu coloquei alguns exemplos para vocês assim, por exemplo. Ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Então, você pode ensinar para eles, né? Se a gente quiser ver aqui, ó, classes de vertebrados. Então, peixe, rã, gambá, jabuti, sapo, vaca, pomba, jacaré. Então, uma atividade. Então, aqui pedir para que eles classifiquem esses animais aqui dentro das suas classes, tá? Eles aprendem também o que são os seres bióticos e abióticos, né? Que a gente fala de seres vivos e seres não vivos. Muito bem, essa imagem aqui vai mostrar, por exemplo, quem são os seres bióticos, né? Os seres abióticos e os bióticos. Então, quem são os bióticos que têm vida? Bio é vida. Quem é que são os abióticos que não têm vida? O solo, as rochas, a água, né? O ar. O interessante é que quando chega na planta, na árvore, muitos entendem que isso aqui é um ser não vivo, né? Porque não se mexe, não tem movimento. Então é bem interessante, ok? Uma atividade que vocês podem fazer também para o primeiro ciclo aí, primeira fase, né, que a gente tem, é atividade com folha. Então aqui eu trouxe para vocês uma sugestão também. Então vamos supor, ó, atividades que trabalham com folhas. Então, olha, pedir que eles, por exemplo, observem folhas diferentes, né? Quanto? Então, classificar, observar, descrever. Então, folhas com cores diferentes, né? Como vocês estão vendo aqui, com tamanhos diferentes, com texturas. Veja, isso aqui, por exemplo, olha aqui, essa folha, por exemplo, veja como ela é rígida. E essas outras, né, que são, por exemplo, mais flexíveis. Então, existe diferença na consistência? Será que existe diferença, por exemplo, na textura? Ó, essa folha, ela é lisa. Agora, isso aqui, por exemplo, nós temos muito no Paraná, é uma folha da araucária, né, do nosso pinheiro do Paraná aqui. É uma angustifólia, né? Araucária angustifólia, porque realmente isso aqui é espinho, olha só, dá ter espinho inclusive, né? Realmente isso aqui é a base, né? A gente aqui espeta mesmo. Então, será que tem diferença na consistência? Então, é uma atividade que a gente pode utilizar assim. Uma outra sugestão também é, por exemplo, uma coisa bem simples, utilizar frutos diferentes. Veja, o fruto carrega semente. Então, a gente também pode fazer atividades do tipo assim, olha, frutas com muitas sementes, como essas, né? O kiwi, laranja, frutas com uma semente apenas, né? Então, aqui também uma outra sugestão que a gente tem aí. Então, aqui são ideias, né? São apenas sugestões que vocês podem aí utilizar aí com os alunos de vocês. E na sequência, né? Vocês vão então fazer agora uma atividade que é sobre plantas, né, relacionada aí na alimentação, são partes da planta que nós consumimos no nosso dia a dia. Vamos ver a atividade como é, olha. Observe os vegetais que comemos em nossa alimentação e classifique-os do seguinte modo, vamos ver. Olha, vocês vão colocar quais são raiz, quais são caule, quais são folha, flor, fruto e semente. Então, os vegetais que vocês vão observar são esses que eu vou colocar aqui. Então, eles estão aqui, ó. Então, nós temos aqui alguns deles, ó. Então, olhando aqui, nós temos uma beterraba, temos cenoura, batatinha, né, aquela batata inglesa, cebola. Aqui nós temos uma folha de alface, aqui um brócolis, aqui umas folhinhas de agrião, que hoje está tão calor aqui que olha só, o coitadinho já está murcho, né? Aqui a gente tem um tomate e aqui nós temos o feijão, ok? Então vocês vão observar isso aqui e vão classificar isso aqui dentre os diferentes órgãos vegetais, ok? Então, mais alguns minutos para vocês fazerem e daqui a pouco nós retornamos aí para ver o resultado da atividade de vocês.
Pessoal, vamos retomar? Então veja, eu vou ler primeiro o que foi mandado aqui e depois eu volto ali para mostrar de novo, né, os legumes, né, como a gente chama, e aí eu faço um comentário geral ali, tá? Então vamos lá, os alunos de Santa Maria colocam assim: tomate fruto, cenoura raiz, batata raiz, alface folha, brócolis flor, cebola raiz, agrião folhas. Ok, vamos ver. São Lourenço do Sul, feijão semente, beterraba e cebola são raiz, couve e alface são folhas, tomate fruto e a flor é o brócolis. Ok, vamos ver mais alguns grupos. Itaberaba, fruto, alface. Opa, acho que falta. Ah, não, desculpa, lá em cima, é aqui eu que pulei, tá? Tomate é fruto, alface, folha, cebola, beterraba e cenoura são raiz, brócolis é flor, agrião, folha e feijão é semente, ok? Vamos ver se tem mais alguém. Campos Novos, raiz seria cenoura, beterraba e cebola, folha, mas não tem couve aqui, gente, é agrião. Tô achando que vocês estão falando couve. Folha, couve e alface, fruto, tomate, semente, feijão, semente, feijão, caule, agrião e flor, o brócolis. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém. E aí, Luiz Eduardo Magalhães. Cenoura, raiz, alface, folha, beterraba, raiz, brócolis, flor, cebola, raiz, agrião e caule e folhas. Me confundi aqui. Caule e folhas, no caso aí do agrião, batatinha, raiz, tomate, fruto, feijão, semente, mandioca, vocês colocaram raiz, mas não tem. Palmito, vocês colocaram caule, também não tem. Gengibre, vocês colocaram... Eu estou dando risada porque eu não coloquei todas essas coisas. Vocês colocaram gengibre, raiz, repolho, folha, rúcula, folha, couve, flor, jiló, fruto e quiabo, fruto. Pois é, muito bem, só que aqui não tem toda essa feira, tá ok? Nós fizemos só alguns aqui para vocês terem uma ideia de como tratar isso aqui com os alunos, ok? Muito bem, então agora que vocês colocaram isso, vamos lá para a atividade e vamos fazer um comentário geral, então, do que foi colocado, tá? Então vamos lá, pessoal, vejam. Aqui, como vocês estão vendo... Então, aqui, realmente, alface, né, nós sabemos que é folha. Aqui, o agrião, nós temos também a folha. Inclusive, quando tem até alguns tipos de agrião que a gente compra, que é bem bonitinho, que aparece umas florzinhas branquinhas assim, né? É florzinha do agrião mesmo. Mas o agrião, veja, olha as divisões do caule, gente, ó. Tudo isso aqui é caule, ó. E se você olhar, esse caule ainda, ó, ele tem uma parte oca. Ele tem ar mesmo, ó, por dentro. Então, bem bacana. É um caule frágil, né? É um caule também, né? Então, caule seria agrião e folha também, né? E aqui, folha também para alface. O brócolis, vocês colocaram que é flor. Então, realmente é flor. Dependendo do talo do brócolis, aí a gente tem que é o caule. Agora aqui, veja. O tomate, realmente, ele é um fruto, tá? Quando você abre ele tem a semente lá dentro, é um fruto. Aqui nós temos o feijão, como vocês já sabem que é fruto. A beterraba, ó, a beterraba, ela é um tipo de raiz tuberosa, né? É uma raiz que acumula reserva, então ela é corretamente uma raiz. Aqui, a cenoura, ela é também corretamente uma raiz, porém agora, a batatinha, a batata inglesa, que a gente chama, ela é um caule. Ela é um caule tuberoso, né? Um caule que acumula reserva, né? Então, esse caule aqui, o que acontece é... Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, né? Esses pontinhos, eles são brotinhos desse caule. E dele, se você deixar essa batatinha aqui um tempo, você vai ver que ela vai começar a brotar por aqui. Então, o caule, ele é diferente da raiz porque ele tem várias gemas, que a gente chama de gemas, são vários brotos que vão sair as partes aéreas. Então, esse aqui é um caule subterrâneo, assim como é a cebola. Então, onde está a raiz da cebola? A raiz da cebola é isso aqui, ó, né? Essa partezinha aqui, a gente considera como raiz. Isso tudo aqui é um caule que acumula reserva. E isso aqui, ó, é de onde partem as folhas. Então, o caule dele
vai sair as partes aéreas da planta. No caso da beterraba, isso aqui sai daqui, ó, né? Então sai desse pedacinho só. Mas o restante, ela não tem gemas, então ela é considerada uma estrutura de raiz, assim como é a cenoura também, né? Então tudo isso aqui é uma raiz, inclusive é uma raiz principal, porque quando você olha assim, parece uns cabelos, né? Ó, não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui tem alguns, são raízes secundárias, essa é a raiz principal. Daqui parte aquele tucho de folha, então esse trechinho aqui é como se fosse, é considerada a parte que é caulinar, o restante é tudo estrutura de raiz, tá certo? Então, aqui, gente, até tem muita controvérsia, porque os alunos perguntam assim, mas o tomate, a beterraba, a cenoura não são legumes? Então é interessante a gente apresentar isso para os alunos, porque na nossa linguagem popular eles vão chamar isso mesmo de legumes. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque veja, legumes, ela não é uma palavra precisa na ciência. Então, a gente considera legumes, só que cientificamente não é considerado legume. Cientificamente são partes dos vegetais, então são conceitos de raiz, de caule, de folha, de flor, de fruta e de semente. Então, conceitos, ok? Muito bem, então aqui, gente, é uma sugestão de atividade que vocês podem fazer lá com os alunos de vocês, mas não precisa usar coisas assim muito complicadas para eles não, tá? Às vezes, se eles tiverem dificuldade, porque eles vão aprender isso aqui com detalhes, lá depois, né, no ensino fundamental 2, né, aí eles vão ter mais detalhes, ok? Nesse caso aqui, o que é que vocês podem fazer? Utilizem coisas mais simples mesmo, que eles tenham condição de classificar de uma maneira melhor, sem muita dificuldade, tá? Enfim, voltando agora, nós vamos então para as ciências no segundo, né, do quarto e do quinto ano, que a gente colocaria lá como segundos ciclos, né, que a gente quase não usa mais. Então, quarto e quinto ano aí dentro das novas diretrizes, tá? Bom, agora, nessas outras fases finais, esses anos que são, né, finais aí ainda, porém, dos anos iniciais, né, olha só que controvérsia, né, mas enfim, quarto e quinto ano, que já são as fases aí posteriores, os conteúdos científicos, eles avançam um pouquinho mais em complexidade. Então, vida e ambiente, vocês, além de saber, por exemplo, o que tem no ambiente, quais as relações que se estabelecem, eles vão também começar a procurar causas, consequências dos diferentes tipos de poluição, enfim, então, procurar isso, né? Procurar entender isso aí. Com relação ao corpo humano, eles vão ver que o corpo humano, por exemplo, tem todo um trabalho, né? Que depende da energia que vem desses alimentos, que nós precisamos desses alimentos para manutenção, né? Aqui a gente vai começar a tratar também da questão do desequilíbrio que desencadeia doenças, enfim. Então é entender aqueles conteúdos anteriores já de uma maneira um pouquinho mais avançada, tá? Bom, aqui a ligação que existe, a interligação que existe entre os sistemas do corpo, isso aqui é o que a gente falou lá, né? Então, se eles aprendiam as partes do corpo, quando eles estudam sistemas, eles precisam entender, por exemplo, que a digestão está relacionada com a circulação, que está relacionada com a respiração, e está relacionado com a excreção, e assim vai. Então, são funções vitais que nós temos no corpo que se interligam, né? Que estão ali relacionadas. E aquilo que eu disse a vocês, as alterações que provocam o desequilíbrio, e esse desequilíbrio, quando instalado, ele vai levar a determinadas doenças. Os recursos tecnológicos, ali nós entendemos, né, nos primeiros ali, primeiro até o terceiro, que esses recursos, eles, por exemplo, estavam relacionados com a nossa vivência. Agora, a gente vai também aprender como é que se dá a ocupação do homem no ambiente quando se utilizam determinados recursos. Então, continua tratando da questão que envolve a ciência, a tecnologia e suas relações com a sociedade, tá certo? Bom, aqui eles também desenvolvem atividades práticas. Então, gente, aqui, ó, algumas coisas legais que a gente pode trabalhar com eles, ó. Dando aulas, por exemplo, com experimentação,
Como eles já têm mais clareza, por exemplo, para elaborar texto, então essas atividades que, por exemplo, que você pediu lá, que eles organizaram só em tabelas, você pode pedir agora que eles descreva, por exemplo, como é que ele fez, né? Por exemplo, como é que foi feito o terrário, né? Né? Quanto tempo, portanto, que foi observado, depois ele coloca ali a tabela de observação, né? Então ele vai colocar o que foi os dados obtidos, né, a conclusão. Lembrar que essa conclusão, quando a gente pensar aí na elaboração de um relatório, essa conclusão, ela tem que ter partido de um problema, ela tem que levar, né, estar relacionado àquele problema inicial que você apresentou quando deu atividade para eles, tá certo? Então veja como é interessante, veja como é importante, né, a gente questionar, levar à reflexão. Então, o levar à reflexão é propor esse tipo de situação, problema também nas nossas atividades, tá certo? Então, agora, em função disso, vocês vão fazer a terceira atividade, né? A segunda aí relacionado com os blocos de conteúdos. Vamos à atividade. Veja, eu quero que, olha, eu falei bastante para vocês nos 3 eixos, tá? Corpo humano e saúde, ambiente e recursos tecnológicos, vida e ambiente, tá? Eu quero que você agora pense numa atividade sobre solo, tá? Então, alguma coisa que você vai estudar solo, né? Algo desse tipo, mas eu quero que você pense em uma atividade, não é um plano de aula, é uma atividade, né? Dentro desse conteúdo aí, pensar de que maneira, quando você envolve o conteúdo solo, o que esse conteúdo solo tem que trata de corpo humano, que trata de ambiente e que trata de recurso tecnológico? Se for complicado elaborar uma atividade agora, pense só, por exemplo, o que o solo, né? Quando eu ministro o conteúdo solo, o que eu posso tratar de solo dentro de corpo humano, dentro de ambiente e dentro de recurso tecnológico, tá? Então a ideia é essa. Vocês têm mais alguns minutos aí para vocês fazerem e em seguida nós retornaremos, ok? Então bom trabalho para você.
Pessoal, vamos retomar então, porque já estamos quase finalizando. Porém, antes disso, gente, chegou uma pergunta e eu devo realmente ter me confundido, porque diz que chegaram muitas perguntas com esse mesmo assunto. Assim, ó, os alunos não compreenderam a colocação sobre o feijão, no sentido de ser fruto. Não, ele não é fruto não, ele é semente. Eu falei para vocês que era fruto, então apaga, tá? Na verdade, ele é uma semente. Então, na hora de falar, eu devo ter falado alguma coisa que não devia, né? Mas, enfim, é semente. Até porque nós estamos falando de semente já desse feijão desde a aula passada, né? Então, semente. Então vamos lá, gente. Os alunos de Barra do Mendes colocam assim: com relação ao corpo humano e saúde, doenças que podem ser contraídas a partir do solo contaminado, perfeito. Ambiente, erosão e cuidados com o solo, muito bem. Tecnologia, uso de técnicas e máquinas no cultivo do solo, ótimo, exatamente isso. Santa Maria, a interação... Não, desculpa, eu aqui li errado aqui. Trabalhar os 3 tipos de solo, argiloso, arenoso e umífero. Explicar e trabalhar no umífero se pode plantar coisas para se alimentar, pois é uma terra fértil, ok. O solo arenoso encontramos, por exemplo, nas pracinhas, que são nossos lugares de lazer, e o solo argiloso é importante para a fabricação de tijolos, que é usado nas construções, ok. Porém, faltou vocês relacionarem aí com o eixo Corpo Humano e Saúde, né, o bloco lá de conteúdos Corpo Humano e Saúde, e também a parte dos recursos tecnológicos, tá? Salvador, colocaram a Corpo Humano e Saúde, doenças que podemos adquirir em contato com o solo. Isso é muito importante para os alunos, viu, gente? Tratar questões das verminoses, isso é perfeito. Inclusive, vocês viram o Prêmio Nobel de Medicina deste ano? Pesquisadores que trataram da questão das verminoses. Isso foi muito legal, tá? Então, ó, Prêmio Nobel de Medicina deste ano. Então, dando importância a esse tipo de situações, né? Que nós até tratamos já em algumas das nossas aulas. Micoses, então, ambiente, cuidados com o solo, de que maneira o solo é importante para o desenvolvimento das plantas, ok? E recursos tecnológicos, deixa eu ver o que está escrito ali que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. De que maneira o solo é importante... Não, desculpa, recursos tecnológicos. Os recursos que ajudam a cuidar do solo, ótimo. Adubação, aragem, irrigação, perfeito. Então, gente, na verdade, o que nós queremos é exatamente isso, que você compreenda que há necessidade de haver essa integração, tá? Então, por exemplo, do solo vem os alimentos, as plantas, enfim, né? Lembrar que esse solo também contaminado, ele traz muitos problemas para a saúde, ok? Então é nesse sentido. E ver também que para fazer todo esse trabalho, existem muitos recursos que envolvem a tecnologia, né? Inclusive um deles, que é a utilização de agrotóxicos, que também envolve aí recursos da tecnologia, acaba sendo um problema para a nossa saúde. Então nem tudo é benefício. Então isso também o aluno tem que perceber, ok? Muito bem, continuando, gente, vamos terminar então. Existem os temas transversais, que é o tema de saúde, educação sexual, que é muito interessante, que vocês também precisam conhecer, e esse é dividido em 3 partes, né? Então, é interessante tratar o corpo de uma maneira geral, as relações de gênero e as doenças que são sexualmente transmissíveis. Isso é para ser tratado nos anos iniciais, sim, tá? Isso é parte de documento de ensino e os nossos alunos precisam dessas informações, desses conhecimentos, tá? Muito bem, as diretrizes curriculares nacionais são outros documentos, são documentos atuais, em que, nesse caso, nós temos também aí a ênfase, né, em aspectos que envolvem saúde, né, e aí temos também aqui a diretriz que é voltada para a educação ambiental, né, então, aí nós temos uma diretriz de 2012, tá, que é importante também para vocês conhecerem aí, que vem bem de encontro aí às nossas aulas. Ok? Bom, pessoal, lembrar que a avaliação em ciência, ela é um processo contínuo, é um processo sistemático, né? Precisa ter um momento de formalização, que é uma prova. Isso é importante até para os alunos adquirirem hábitos de estudo. Lembrar que as provas não pode ter questão, gente, só de conceitos e de fatos, tá? Então, levar os alunos também a fazer questões, né? Resolver questões que levem, portanto, à reflexão, ok? Os instrumentos que a gente pode utilizar para
esse tipo de trabalho em ciências são muitos. Então, a observação dos alunos em sala de aula, tá? Que mais? Como é que eles estão trabalhando, as pesquisas, os debates, os relatórios das atividades, tudo isso são instrumentos de avaliação que nós utilizamos. Então, não precisa ser só prova, né? Inclusive, vocês sabem que pela LDB, a avaliação ela tem que ter vários instrumentos diferentes. Então, a gente tem que usar aí essas oportunidades que nós temos também durante as nossas aulas. Eu quero chamar a atenção de vocês, gente, para vocês entrarem também lá no site do MEC para ver a construção da Base Nacional Comum. Então, procurem por Base Nacional Comum. Vocês vão ver lá que tem lá, é um documento que está sendo elaborado no MEC. Vocês vão procurar lá, tem várias áreas do conhecimento, cliquem em Ciências da Natureza. Lá em Ciências da Natureza, vocês vão ver que vai do 1º ao 9º ano. Então, vocês vão procurar a fase de vocês lá dos anos iniciais. E ali é bem interessante que vai tratar do que é que o aluno precisa, né? Mais ou menos tudo isso que nós comentamos aqui. O que é que eles precisam aprender nessa fase de escolaridade. E tem várias sugestões. Então, você clicando ali, ele vai tratar. Você clica ali, aquele assunto, ele abre um leque de outras coisas que trata ali a respeito daquele conteúdo, né? Daquele assunto ali. Em questão, vai falar também algumas coisas sobre propostas de investigação, enfim, bem interessante. Então, entrem lá no MEC, na Base Nacional Comum, que é algo assim bem novo aí que nós temos aí, né, para esta área de conhecimento, ok? Pessoal, agora uma coisa muito importante. Próxima aula, eu já vi que vocês estão perguntando muito ali no chat, realmente é feriado, ok? Então, vocês têm aí a aula gravada. É a aula que vocês, que eu coloquei para vocês lá, a discussão sobre a saúde infantil, ok? Então, lá vocês têm também, como eu disse, vocês têm lá o momento do chat. Não deixem de fazer aquelas atividades que são muito boas para vocês. Tem um texto ali bastante interessante, que é a história do banho na humanidade. Vocês vão ver que bacana que interessante que é, ok? Pessoal, então, deixo aqui um abraço para vocês, tá? Nós estamos finalizando a teleaula, mas não vão embora que nós temos o momento do chat atividade. Vocês têm um roteiro para ver ali, né? Que eu passei para vocês as orientações da experimentação que vocês vão realizar, ok? E agora, para encerrar a nossa teleaula, tem um vídeo rapidinho que é uma mensagem final para você, tá bom? Um abraço e até daqui a pouquinho no chat atividade. Tenho um amigo que é artista que às vezes tem atitudes das quais discordo. Por exemplo, quando ele pega uma flor e diz: "Veja só como ela é bonita. Eu, que sou artista, consigo apreciar a beleza de uma flor, enquanto você, que é cientista, a desmancha toda. E isso é triste. Isso me dá a ideia de que ele não regula bem." Em primeiro lugar, a beleza que ele vê é acessível a todos, até mesmo a mim, segundo eu acredito. Talvez eu não possua o requinte estético dele, mas me julgo capaz de apreciar a beleza de uma flor. Ao mesmo tempo, vejo na flor muito mais do que ele vê. Imagino as células em seu interior que igualmente têm beleza, já que esta não existe só na escala do centímetro. Nós a encontramos também em proporções muito menores. Existem as complicadas atividades celulares e outros processos. Por exemplo, o fato de as flores coloridas ou cheirosas atraírem insetos para as polinizar nos leva a pensar se o sentido estético existe também em outras formas de vida. O conhecimento científico, junto ao entusiasmo, ao mistério e ao respeito por uma flor, torna possível toda sorte de perguntas interessantes. É tudo para se somar, nada para subtrair.